Vamos ter uma palavra ainda de oração, estar aos pés do Senhor, nosso maravilhoso Pai. Somos imensamente gratos, pois temos o privilégio de poder fazer parte de um coral que adora a Ti, em Tua beleza, em Tua santidade. Que privilégio nós temos de ser chamados Teus adoradores, pois exatamente é o que Tu procuras. Também nos reunimos nesta noite no nome do Teu Filho amado, para juntos recebermos toda aquela medida, toda aquela porção que o Senhor tem reservada para nós que nos reunimos aqui, neste local. Que Tu encontres um coração como um solo fértil, onde a semente há de cair, e há de vingar, e há de frutificar para o louvor da Tua própria glória. Temos a absoluta convicção que necessitamos da ação do Espírito Santo, este que em nós já habita, mas para que Ele possa passear em nós, entre nós, e produzir nesse tempo uma esfera espiritual, de tal forma que possamos contemplar a face do Teu Filho amado. Também ao tocarmos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa descortiná-la para nós, para que possamos ver segundo os Teus olhos, para que em tudo o nome do Teu Filho amado seja honrado. Oramos no nome dEle para a Tua glória, bondoso Pai amado. Amém. Irmãos, com a graça do Senhor, hoje nós vamos, com a ajuda dEle, buscar completar aquele encargo que o Senhor havia colocado em meu coração como uma verdade presente para o seu povo. Tenho entendido no meu coração que muito mais do que uma verdade que deve ser dispensada a uma localidade apenas, mas é uma verdade que precisa desafiar o povo de Deus. Nós temos usado como norte para esse caminhar 2 textos, e nós vamos novamente citá-los nessa noite, para que a partir desta leitura nós avancemos um pouco mais dentro daquilo que o Senhor há de nos falar, pela Sua palavra, na ministração do Seu Espírito aos nossos corações. Os textos são Colossenses, o primeiro, capítulo 1, versículo 18, e na sequência, já estamos localizando esse primeiro texto, na sequência vamos abrir em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, pois estes 2 versos têm norteado todo o encargo do nosso coração no tempo que já compartilhamos com os irmãos aí nas reuniões anteriores. Então, primeira leitura, versículo 18 do capítulo 1 de Colossenses, nós temos assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O outro texto, 1 Pedro 3, verso 15: Antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós temos como proposição, tanto do aspecto coletivo como individual, a seguinte colocação para sempre considerarmos: quais são as evidências que caracterizam uma assembleia que tem Cristo como cabeça? E nós podemos colocar essa mesma proposição no aspecto individual. Quais seriam então as evidências que
caracterizam que Cristo é o Senhor no nosso coração. E diante destas proposições levantadas, tanto no contexto coletivo como no individual, o Senhor nos colocou o direcionamento de considerarmos 10 aspectos. E hoje, com a ajuda do Senhor, vamos verificar os 2 últimos que nos faltam. É bem verdade que estamos fazendo as colocações dentro de uma possibilidade com a intenção de encorajar a todos os irmãos a serem desafiados por essa verdade presente, para que não apenas recebamos do Senhor algumas informações, ainda que dentro de um contexto verdadeiro, e essas informações não encontrem aí corações dispostos a traduzir essas informações em vida. Então é uma verdade presente que precisa ser experienciada por todos nós, coletivamente falando, e nós individualmente. Os irmãos bem sabem, apenas para que nós repassemos como temos feito nas outras reuniões, e isso é proposital para que fiquemos com isso fortemente guardado aí em nossos corações. Então, dentro da primeira colocação que fizemos, desafiadora, tendo o aspecto coletivo como individual, é que uma igreja que tem buscado o encabeçamento de Cristo é uma igreja separada do mundo. Ela não tem laços com este mundo. Ela não tem acordos com este mundo. Ela foi separada deste mundo exatamente dentro da própria explicação da palavra igreja que nós temos. Igreja, os chamados para fora. Fora, num contexto caído, mundano, para que agora dentro de um contexto que implica numa realidade espiritual, possamos marchar segundo o propósito que o Senhor tem colocado no coração da igreja, em nossos corações. Então, uma igreja separada do mundo. Quando nós pensamos nessa proposição do ponto de vista individual, é a mesma realidade. Como que eu vou santificar a Cristo no meu coração se eu tenho as mãos abertas e dadas a este mundo? Eu jamais poderei santificar a Cristo como o Senhor. E desta forma sendo, como que eu vou dar aí, ou falar da esperança, da razão esperançosa que há no meu coração para as pessoas que estão à minha volta, se eu tenho ainda laços com este mundo? Então, a primeira proposição, atendendo os 2 aspectos, é sermos separados deste mundo. Quando nós damos um passo seguinte, isso fundamentado em Efésios 4, 1 e 2, apenas estamos lembrando do que já havíamos dito. O apóstolo Paulo diz lá, através de um suplicar do seu coração, né? Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro de Cristo Jesus, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tremendamente desafiador. Andar de modo harmônico, de modo digno da vocação. Aí os irmãs se lembram quando nós falamos um pouquinho desta vocação, essa vocação celestial, que aconteceu antes mesmo que fosse criado um átomo nesse universo, antes da fundação deste mundo. O Senhor já nos tinha em seu coração. Nós fomos chamados para ser parte da família de Deus Pai. Então é uma vocação maravilhosa, uma vocação celestial. E uma vez que recebemos a revelação do Espírito, que fazemos parte desta vocação, aí o apóstolo Paulo lá, nesta menção já feita, ele diz assim: eu rogo-vos, pois, que vocês andem de modo digno dessa vocação a qual vocês fazem parte. Aí ele coloca algumas coisas impossíveis para a expressão da carne, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Impossível para nós, mas totalmente possível, porque em nós há uma habitação santa.
O Espírito Santo habita em nós. É Ele que nos capacita. É Ele que revela Cristo em nós. É o nosso assunto logo mais. Então, sim, é possível, coletivamente falando, individualmente falando, andarmos de modo digno da vocação a qual nós fazemos parte. Essa foi a segunda proposição. A terceira proposição, todas elas, como já temos dito, elos que se juntam a uma corrente, é que nós somos cartas de Cristo. Conhecidas estas cartas e lidas por todos os homens. E estas cartas não foram escritas com caneta tinteiro, mas pelo Espírito do Deus vivente. Nós somos uma carta. Todos leem em nós uma mensagem. Qual é a mensagem que as pessoas fazem de nós coletivamente? As pessoas leem em nós. O que nós estamos, então, apresentando como mensagem? Nós não temos nada escrito do ponto de vista ensino teórico ou doutrinário. Nós temos uma pessoa sendo formada em nós. Porque este é o assunto do Espírito Santo que em nós habita. Porque fomos regenerados pela graça do Senhor. Então, o que o Espírito Santo está escrevendo em nós? Uma pessoa. A pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Do ponto de vista individual, é o mesmo pensamento. Do ponto de vista individual, sempre é bom lembrarmos que, quando nós nascemos de novo, então, nosso espírito que outrora estava morto em delitos e pecados, então ele foi vivificado, ganhou vida, porque fomos nascidos de novo. Então a Bíblia fala que Cristo tornou-se nossa vida. Ele integralmente, na expressão do Espírito Santo, habita em nós. Mas individualmente falando, no que concerne a sua manifestação, expressão, ele se revela numa porção. Porque levanta-se o fato de que nós somos membros uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Só a totalidade, a universalidade de toda a igreja será capaz de manifestar toda a glória de Cristo. Não só a igreja em Londrina, a igreja no Paraná, no Brasil, mas no mundo inteiro. Somente ela, quando estiver totalmente preparada, ela vai poder refletir a plenitude de Cristo. E nós estamos sendo preparados exatamente para isto. E é interessante a palavra de Deus dizendo, textos que nos desafiam, que a multiforme sabedoria de Deus se dará conhecida diante de principados e potestades nos lugares celestiais agora. E não é pela pessoa, a pessoa única de Cristo, mas pela igreja, o seu corpo místico, tendo ele como cabeça. Irmãos, isso é muito glorioso. Essa menção é Efésios capítulo 3, versículo 8 até o 11. Então nós fazemos parte de uma realidade tão linda, irmãos. Então nós precisamos, de fato, entender que o Senhor quer exercer o seu encabeçamento em nós e o seu senhorio em cada um de nós. Então falamos dessa terceira proposição, a quarta proposição, baseados essa a terceira proposição, que somos cartas, é baseada em 2 Coríntios capítulo 3. Essa outra proposição, a quarta proposição, implica em nós sermos escravos de amor. Aqueles que foram voluntariamente foram se apresentar diante do Senhor para que as suas orelhas fossem furadas. Nós queremos te servir para sempre, porque somos teus, pois tu nos compraste por bom preço, baseados em Êxodo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Essa é, então, essa proposição que estamos falando. A seguinte implica em que nós, coletivamente e também individualmente, não só devemos ansiar pela disciplina do Senhor, nós precisamos amar essa disciplina. Amar essa disciplina. Porque é através da disciplina do Senhor que o caráter de Cristo vai ser formado em nós, coletivamente falando e individualmente falando. Então a disciplina dentro
dos arranjos do Senhor pelo seu Espírito em nós visam que o caráter de Cristo seja mais e mais formado em nós. Irmãos, se nós estamos já caminhando por um período de poucos anos, é verdade, mas se olharmos para os anos iniciais e compararmos com agora, nós precisamos estar, sim, avançados no que concerne à expressão de Cristo em nós. Não é num conhecimento a respeito dele, mas numa expressão da vida dele. Esta é uma realidade. O quanto de Cristo os irmãos podem estar vendo em mim, o quanto de Cristo eu posso estar tocando em vocês. Isto significa que o Senhor está alcançando, através dos seus arranjos, pela disciplina, esse caminho da formação do caráter de Cristo. Na sequência, para que de fato nós possamos desfrutar do encabeçamento de Cristo coletivamente falando e o senhorio dele individualmente, nós precisamos ser os mensageiros da cruz. Mas não somente aqueles que pregam, anunciam a palavra da cruz, mas aqueles que de fato trazem sobre si as marcas da cruz. Não marcas com tinta que podem apagar, marcas genuínas. Sabe por que nós devemos trazer as marcas de Cristo sobre nós? Porque há um Deus ferido no trono desse universo, governando esse universo. A visão que João teve lá em Pátimos foi como de um cordeiro, como que havia sido morto, sentado. Ele tem as suas feridas marcadas no seu corpo pela eternidade, numa expressão de um eterno amor, o qual nós não vamos compreender. Se o nosso amado traz realmente estas marcas sobre o seu corpo, o que devemos ter como expressão, senão essas genuínas marcas refletindo de modo real, para que as pessoas vejam, ali vai um crucificado, ali está uma assembleia crucificada. Somos mensageiros, sim, da cruz, mas dentro dessa expressão genuína de uma verdade. Tremendamente significativo isto. Estamos na sétima proposição que nós já havíamos falado já. Falamos que uma assembleia que busca o encabeçamento de Cristo é uma assembleia que tem uma vida secreta aos pés do Senhor. Uma vida de oração. Uma vida aos pés do Senhor. Como nós somos devedores nesse assunto, irmãos e irmãs. Como que, de fato, o estar orando é algo que para nós tem tantas dificuldades. A própria palavra nos diz, pela orientação que nós temos, que foi nos dito, nós não sabemos orar como convém. Mas nós precisamos estar humilhados aos pés do Senhor. Porque como foi dito, irmãos e irmãs, Deus na sua infinita soberania, na sua infinita expressão de sabedoria, Ele escolheu ter-nos como seus cooperadores. Ele não vai fazer a sua obra, não porque Ele não pode, que Ele não tenha poder, porque Ele tem todo o poder, Ele se basta, mas é porque Ele assim determinou. Como que Ele vai enviar ceifeiros para a seara que tanto precisa, se nós não clamarmos? Como que Ele vai enviar o seu reino manifestá-lo, se nós não desejarmos? Então veja que há uma cumplicidade, há uma realidade que Ele estabeleceu. Ele poderia fazer tudo, mas Ele assim determinou. E isso nos dá, lógico, um privilégio sem par. Um privilégio, uma honra. Fazemos parte desse projeto. Ao mesmo tempo que deve também pesar sobre os nossos costados uma responsabilidade muito grande. Então esse é o aspecto da oração, que implica também na nossa vida íntima aos pés do Senhor. É verdade que nós precisamos orar coletivamente, mas é importante que tenhamos aquela oração de fechar a porta. E nós vamos orar em silêncio a nosso Deus. É interessante que Deus que vê o nosso coração, Ele vai nos atender. Quanto tempo temos investido em estarmos aos pés do Senhor?
Irmãos, sendo negativa a nossa resposta, é lógico, o resultado da nossa tremenda fraqueza espiritual na qual nós nos encontramos. Nós oscilamos em nossa vida de humor, nós oscilamos nas nossas decisões. Por quê? Porque nós não temos uma vida aos pés do Senhor. Aí a oitava, foi a sétima, a oitava proposição, então, implica em amarmos a palavra de Deus. Quanto tempo temos investido para conhecermos essa palavra? Nós vimos vários textos das Escrituras que esse universo foi feito pela palavra de Deus, que esse universo é sustentado pela palavra de Deus, que nós somos regenerados pela palavra de Deus, que nós somos santificados pela palavra de Deus, que é pelo conhecimento das Escrituras que nós encontramos tanto correção como exortação. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, como então vamos tocar a mente, o coração desse nosso Deus? Não vamos tocar. Então, é um desafio para nós. Quanto tempo temos investido para nos alimentar da palavra de Deus? Então, essa oitava proposição, ela é extremamente desafiadora como todas as outras. E nós vamos engatando estes elos e formando uma corrente. E faltam-nos 2 elos. E com a ajuda do Senhor vamos ver algumas poucas considerações sobre isto que falta tratar com os irmãos. Que seria então uma igreja que tem desejado o encabeçamento de Cristo, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Qualquer um de nós que individualmente deseja experimentar o senhorio de Cristo em nossos corações, precisamos também ser guiados pelo Espírito Santo. Pois somente o Espírito Santo, irmãos e irmãs, é que pode trazer a realidade celestial de Cristo em nós. A Ele foi dado esse ministério. Irmãos, não há como e nem capacidade para isso. Nós discorremos em muitas situações que implicam esta realidade, mas dentro do que o Senhor nos permitir nessa noite, servirá para desafiar o nosso coração, para que entendamos que todos estes aspectos, essas proposições, são, na realidade, a expressão de uma verdade presente que o Senhor tem trazida ao nosso coração. E nós vamos responder. O problema, meu irmão, minha irmã, e digo a mim, é o que nós vamos fazer com essa verdade presente. É o que nós vamos fazer com que o Espírito pode estar falando ao nosso coração. Essa verdade, ela pode vir e ir da mesma forma como chegou, mas ela pode encontrar corações, e é esta o nosso desejo, nosso anseio, que encontre em nós corações que possam ser desafiados, de tal forma que nós vamos então, desafiados por essas proposições, estar experimentando, buscando, dando os primeiros passos para discernirmos o que é o encabeçamento de Cristo numa assembleia e o senhorio dele na nossa expressão de vida pessoal. Então vamos pegar a primeira passagem dentro dessa 9ª proposição, que é sermos guiados pelo Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, 14. Apenas um verso aqui para fazer uma consideração inicial. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Essa passagem foi citada, poderia ser tantas outras que nós temos, mas exatamente para João 14, 26. João 14, 26. Ela foi citada com o seguinte intento.
Faz um tempo, muitos meses atrás, nós estávamos estudando às quintas-feiras aquele livro do A.J. Gordon, O Ministério do Espírito Santo. E numa dessas reuniões, desse compartilhar, eu vou até citar o nome do irmão, o irmão Hélio, quando ele foi trazer a sua contribuição, ele pegou, não sei exatamente qual foi a passagem, mas eu lembro o que foi dito. Ele disse assim: irmãos, nós não podemos nos esquecer que o Espírito é santo. Aquilo como uma espada entrou no meu coração. O Espírito é santo. E como nós estamos em silêncio agora, o meu coração se quedou naquele momento. Porque nunca o Espírito havia falado ao meu coração como foi dito naquele momento, por uma revelação. O Espírito que habita em nós é santo. Isso fez com que houvesse um tremor no meu coração. É muito sério, irmãos e irmãs, quando nós tocamos em terreno, em solo santo, em qualquer aspecto das Escrituras Sagradas. Mas nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, tão pouca conhecida por nós. Quando nós falamos da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, é mais fácil para nós a compreensão. Mas como certo irmão disse numa ocasião, que o Espírito Santo para nós é uma pessoa sem rosto, é uma pessoa sem face. Quão pouco nós conhecemos e quão necessitamos dele. Depois nós vamos verificar alguns aspectos fundamentais que envolvem aqui o ministério, o operar do Espírito Santo em nós. Mas vale a pena uma colocação aqui que seria a seguinte. Penso, meus irmãos, e creio que vocês vão concordar comigo, que se a igreja do Senhor, de fato, estivesse experimentando o seu encabeçamento, ela estaria debaixo de um guiar, de um governo genuíno do Espírito Santo. Este mundo seria varrido por um avivamento. Os quatro cantos dessa terra experimentaria algo que nunca em todo o tempo possa ter experimentado. Nós veríamos vidas genuinamente transformadas, vidas sendo tiradas do lodo do pecado e colocadas perfeitamente salvas numa rocha segura. Mas muito mais do que isto, vidas santificadas, separadas para o uso exclusivo do nosso Senhor. Vidas essas que também teriam dado adeus a este mundo, rompido os laços com este mundo. Seria um avivamento tão genuíno. É verdade que nós traríamos um ódio, uma oposição muito grande de Satanás contra a igreja. Porque nós estaríamos nos opondo, caminhando contrário a todo um sistema vigente neste mundo, sistema caído. Mas a questão que nós levantamos agora, irmãos, sabe por que nós não estamos debaixo de perseguição? Porque não se persegue iguais. Isso é muito triste, irmãos. É muito triste. Não se persegue iguais. Nós somos tão parecidos com esse mundo. Nós somos tão iguais a este mundo. Então por que sofrer perseguição? Agora, irmãos e irmãs, a questão é como fazer diferença nesta geração. Como fazer diferença? Pegue um texto, por favor, em Filipenses, capítulo 2, apenas para, dentro desse aspecto que estamos falando de desafio, Colossenses 2, versículo 15. Filipenses 2, verso 15. Olha que palavra. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis
culpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, parece-nos que esse texto está tão distante de nós. Para que vos torneis irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Irmãos, olhemos à nossa volta. Onde estão os homens e mulheres de Deus que fazem a diferença nessa geração? Mas será que é a falta da habitação do Espírito Santo em nós? Não. Porque se todos nós, pela graça do Senhor, fomos regenerados, como nós vamos verificar, o Espírito Santo faz de cada um de nós a sua morada, a sua habitação. Mas se Ele habita em nós, por que nós não estamos fazendo diferença nessa geração? Desafiante esse texto para nós, tremendamente desafiante. Eu estava meditando ainda hoje à tarde, e o Senhor me levou a pensar em John Wesley, século XVIII. Pois os irmãos estudem um pouco a respeito desse amado irmão. E nós temos que, às vezes, voltar muito no tempo para buscar testemunhos como este, porque está tão difícil encontrar na nossa geração, irmãos. Não digo que não tenhamos, mas está tão difícil, irmãos. Mas veja só o que esse irmão, num gesto de oração, ele se apresentou diante do Senhor. Ele diz assim: Senhor, dá-me 100 homens que nada odeiem, senão o pecado, que nada temam, senão a Deus, e que nada busquem, senão almas perdidas, e eu transformarei esse mundo em chamas. Esses que não odeiam, a não ser o pecado, são estes os santificados. Esses que experimentaram algo muito mais do que a habitação do Espírito Santo neles. Esse tem experimentado o governo do Espírito Santo, o guiar do Espírito Santo. Amados irmãos, até quando o Espírito Santo vai esperar um coração disposto para que ele possa fazer uma obra? Até quando? Até quando ele vai esperar uma assembleia que se apresente diante dele para que ele possa fazer a obra? Porque a obra é ele quem vai fazer. Nós não fazemos obra, nós somos cooperadores. Oh, meus irmãos e irmãs, até quando? E ele pacientemente tem aguardado. Geração vem, geração vai. E nós estamos aqui. Qual é a nossa diferença nesta sociedade, nesta geração? Qual é a marca que nós vamos deixar? Se nós não conhecemos que o Espírito Santo, ele, além de habitar em nós, ele quer nos guiar, ele quer ser aquele que nos governa, pouco vamos apresentar para o Senhor, irmãos e irmãs. É o Espírito Santo responsável por toda a dispensação na qual nós estamos inseridos agora. A Ele cabe o ministério da revelação da pessoa gloriosa de Cristo em nós. A Ele. Vamos verificar alguns textos que mostram o operar básico do Espírito Santo, para depois nós fazermos algumas outras considerações ainda. Primeira passagem, João 16. Evangelho de João 16, versículo 8, a partir do verso 8. Aqui o Senhor Jesus está falando a respeito do Espírito Santo que Ele enviaria. Quando Ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Guarde bem essa expressão inicial, quando Ele vier. Então, para o mundo, Ele tem este ministério do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ele não habita no mundo, mas Ele age no mundo para mostrar ao mundo a sua feiura, a sua pecaminosidade, a sua injustiça. Mostrar ao mundo que Ele está debaixo de condenação. E apresentar ao mundo a Cristo Jesus, do que concerne o Salvador,
Quando Ele vier. Mas nós vamos verificar no versículo 13, tem um outro quando Ele vier aqui. Quando vier, porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até aqui. Aqui tem um outro quando vier. Aqui fala para a igreja. Aqui fala para nós. Fala quando Ele vier por um Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Aí, pelo contexto, nós vimos que o ministério do Espírito Santo é a glorificação de Cristo. O que Ele mais se alegra no meio, quando Ele passeia na assembleia, é quando Ele encontra corações abertos e dispostos a adorar, a glorificar aquele a quem Ele veio promover. Adorar a Cristo. Agora, por que nós não agimos assim? Porque há tanto de nós mesmos ainda enraizado dentro do nosso ser, que nós não temos permitido que o Espírito Santo ache um espaço em nós. Então, como que eu vou pronunciar palavras de adoração, de gratidão ao meu Senhor, se é somente pelo Espírito Santo que eu posso fazê-lo de modo verdadeiro? Se eu não estou sendo guiado por Ele? Então, aqui está um ministério cabal do Espírito Santo. Nós sabemos, vamos fazer uma menção apenas, que na regeneração, nós experimentamos a ação do Espírito em nós. Bem pertinho aqui, João capítulo 3, alguns aspectos de operação do Espírito para entendermos. Evangelho de João, capítulo 3. Veja o versículo, nós podemos pegar um ou outro aqui, versículos 5 e 6. Respondeu Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento tem como fundamento a ação do Espírito Santo, para que nós possamos nascer dele. Toda a Trindade operaciona sempre conjuntamente, sempre em todas as suas expressões, ainda que não compreendamos muito isto. Então nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui nós estamos destacando a terceira pessoa da Trindade. Mas quando nós então nos rendemos ao Espírito Santo, fomos convencidos do pecado, quando nós recebemos ao Senhor, então Ele vivifica o nosso espírito que outrora estava morto e habita em nós. Agora, vamos pela sequência. 1 Coríntios, capítulo 6. Agora veja o que acontece agora. 1 Coríntios 6, versículo 19. Nós temos assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha aqui, irmãos e irmãs, nós não nos pertencemos mais. Há uma outra passagem, 2 Coríntios 5, do 14 até o 17, que ela é completa, mas ali vocês vão encontrar que nós somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós somos daquele que pagou um alto preço por nós. E a palavra está dizendo aqui: olha, vocês não compreendem que não sois de vós mesmos? Mas o ponto importante que estou destacando, que nós somos santuário do Espírito, aguarde aí: santo. Habita em você, habita em mim. Olha só, nós somos templos do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, que nós não vamos lá, capítulo 3, vai nos falar da habitação de Deus do Espírito, aí coletivamente, mas aqui é individualmente. Somos a habitação do Espírito. E se nós quisermos, de fato, desfrutar do encabeçamento de Cristo, do senhorio dele, individualmente falando, então nós precisamos saber que fomos regenerados pelo Espírito, Ele agora habita em nós, mas Ele fez algo a mais. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12,
são apenas algumas menções do operar do Espírito Santo em nós. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Vamos supor que nós fazemos parte de uma dessas classes aqui. Somos alguns judeus, somos alguns gregos aqui, alguns escravos e alguns livres. Quando nós fomos aí tocados pela palavra, convencidos pelo Espírito Santo, fomos levados a Cristo, nascemos de novo, então nosso espírito foi regenerado, ele tornou-se aquele que habita em nosso espírito. Agora, o que ele fez conosco? Ele nos batizou em um único corpo, a igreja. Então, quando ele nos batiza em um único corpo, nós não somos mais judeus, não somos mais gregos, não somos mais escravos nem livres. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte de uma realidade espiritual. E isso só é possível por causa do Espírito Santo. Olha o ministério dele. Que coisa linda. E nós não falamos do guiar do Espírito ainda. Mas este operar dele é fundamental. Então, irmãos e irmãs, nós fazemos parte de uma realidade espiritual. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo em um corpo, acabaram-se todas as diferenças. Não há mais diferença. Não há mais diferença alguma entre nós. Nós somos membros uns dos outros. Nós temos o título mais elevado desse universo que podemos exercer uns para com os outros. Somos irmãos. Irmãos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é quem traz a realidade desse milagre em nós. É Ele. Fazemos parte. Eu li o versículo 12 para os irmãos entenderem. Só uma menção bastante rápida aqui, para deixar o registro. Versículo 12. Assim como o corpo é um. Quando nós pensamos fisicamente, nós olhamos para qualquer pessoa e vemos a integralidade de um corpo. Assim como o corpo é um. E tem muitos membros. Sim, ele é constituído, composto de muitos membros. Aí diz assim: e todos os membros, ele faz o raciocínio inverso, sendo muitos constituem um só corpo. Se nós formos pensar logo depois da vírgula aqui, nós não colocaríamos o que foi dito aqui. Assim, aqui está escrito, é com respeito a Cristo. Nós colocaríamos assim com respeito à igreja. Mas aqui está falando do Cristo místico. Nós temos agora a seguinte realidade. O nosso cabeça, Jesus Cristo, está sentado no mais alto e sublime trono, reinando soberanamente sobre todo esse universo. E quando ele foi entronizado, quando ele foi glorificado, quando ele entrou no santíssimo lugar, lembra-se como o sumo sacerdote, ele andava para lá e para cá e fazendo as operações dentro do santíssimo lugar, fazendo a oferta de sangue. Ele tinha sinetas no seu vestuário. Ele não podia parar. E quando então o Senhor Jesus Cristo adentrou o santuário, o Espírito Santo foi enviado como promessa. E lá naquele cenáculo aconteceu um ruído enorme, representando aquelas sinetas do vestuário do sumo sacerdote lá. Significa o sacrifício foi aceito. O sacrifício foi aceito. O único sacrifício foi aceito. Aí então o Espírito Santo foi derramado. Naquele ruidoso barulho que aconteceu lá naquele meio. E aqueles 120 irmãos tornaram-se então membros uns dos outros. Esta é a realidade. Então assim também o respeito a Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo e Ele é o nosso cabeça, logo nós somos o Cristo místico. Esta é a realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo.
É isso que o Espírito Santo está buscando edificar em nós. É isso que Ele pacienciosamente tem esperado as gerações, para encontrar aqueles que têm um coração aberto, para que Ele possa fazer uma obra. Será que Ele encontra isso em nosso meio, irmãos e irmãs? O espírito de habitação. Há tantas outras situações importantes, pontuais. Vamos pegar mais uma aqui, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Que quando nosso Deus Todo-Poderoso, no seu aspecto de expressão de trindade, Ele faz uma obra, Ele a faz de modo pleno, completo. Aí, cada pessoa realiza um ministério, mas conjuntamente fazem tudo. Agora, é 1 de Efésios, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois de que ouvistes a verdade do Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aí nós temos duas palavras, selo e penhor. Um selo, fala assim, você é meu. Você tem o meu selo. Você me pertence. E o penhor é a garantia de que nós vamos desfrutar de uma herança, porque somos co-herdeiros juntamente com Cristo. E isso tudo é feito pela pessoa gloriosa do Santo Espírito que habita em nós. Tremendo aspecto. Agora, irmãos e irmãs, qual a diferença entre um cristão vitorioso e um cristão fracassado? Temos que falar isso, infelizmente. Primeira situação que não os diferencia, a habitação do Espírito. Ambos têm a habitação do Espírito, mas o vitorioso propôs no seu coração estar buscando de modo real, íntegro, o governo desse Espírito no seu caminhar. Os irmãos, eu vou apenas me referir por causa do título do livro. Vida cristã normal. Vida cristã normal, porque pelo título, a gente podia perguntar, mas tem vida cristã anormal? Infelizmente, nós somos cristãos de segunda classe. Coisa que o Senhor não deseja. O Senhor quer que nós manifestemos a sua glória. E isso só será possível se nós desfrutarmos uma intimidade com o Espírito Santo. Quão pouco conheço, quão pouco conhecemos essa pessoa gloriosa. E o diabo não quer que nós conheçamos a Ele. Agora vamos então num passo seguinte para verificarmos, porque temos um outro aspecto ainda pela frente, a situação de sermos guiados pelo Espírito Santo. Vamos pegar o livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 16 inicialmente. Romanos 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito importante esse texto para nós. Mas também se torna importante nós conhecermos o contexto aqui, ou muito mais do que o contexto, o significado dessa palavra filhos que aparece aqui. No seu sentido original, filhos aqui é filhinhos, bebês, filhinhos. Então todos aqueles de nós que nascemos de novo, que gozamos, lógico, a presença do Espírito Santo em nós, que agora habita, somos agora filhos de Deus. Que título maravilhoso nós gozamos, somos filhos de Deus. Mas nós vamos observar que a proposição do Senhor é que não somente desfrutemos desta filiação infantil que todos nós adquirimos quando nascemos de novo. Aí o versículo 14 desse mesmo livro. Pois todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Agora nós vamos entender essa associação da palavra filhos aqui com ser guiados pelo Espírito de Deus. Filhos aqui é diferente de filhos ali onde acabamos de ler. Filhos aqui é filhos maduros. Olha só, seria assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros ou amadurecidos de Deus. É uma outra palavra completamente diferente da primeira. Então nós vamos experimentar a filiação, e essa filiação que a palavra de Deus nos mostra no aspecto de sermos aqueles que recebem a adoção de filhos, é muito mais do que nós nos tornarmos filhinhos dele. Esse é o início. Ele quer que nós desfrutemos da filiação para sermos filhos maiores. Como havia uma festa dentro do contexto judaico, o jovem, ele alcançava 12 anos, ele passava por um ritual chamado Bar Mitzvah. E isso significava o quê? Que até 12 anos ele era criado por tutores, por escravos, e em nada diferenciava dos outros filhos. Ele era como qualquer um outro. Mas quando ele chegava nessa idade de 12 anos, havia um cerimonial no qual o seu pai, vou dizer em minhas palavras aqui, diria aquele filho: bom filho, agora você não só vai gozar dos privilégios de fazer parte dessa família, dos bens dessa família, mas você vai ter responsabilidade sobre você. Não só os privilégios, mas também a responsabilidade. Então isso o insere dentro de um caminhar de maturidade. E é este o propósito do Espírito Santo em nós que habita para nos guiar. Se nós não experimentarmos o guiar do Espírito Santo, irmãos, nós vamos patinar e sair do seco. Não quero mexer na intimidade de ninguém. Mas qual foi o teu assunto na hora do almoço? O que te alegra no coração? Que tipo de assunto você gosta? Que tipo de acesso você busca na sua internet? Você gosta daquelas situações picantes? Faça uma avaliação clara, não se o Espírito Santo habita em você, se você está sendo guiado. Te digo, não te julgando, você, e se isso estivesse acontecendo comigo, não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, porque o nome dele é Espírito Santo. Espírito Santo. Irmão, se nós não entendemos que a igreja não é um local de reunião, que igreja ela está acontecendo. Maridos, amai vossas esposas, esposas, sede submissos aos seus maridos, filhos, obedecei vossos pais, pais, não irritei vossos filhos, patrões, tratem bem seus empregados, sirvam direitos os seus patrões. Acontecendo na sociedade. Que tipo de assunto atrai o teu coração? Será que o Espírito Santo, ele, além de habitar, tem me guiado, ou ele me guia de vez em quando? Que coisa estranha. Irmão, se nós queremos um andar sério diante do Senhor, nós vamos precisar avaliar. Porque parece-me que para muitos, dias aparecem, se vão, meses vêm, meses se vão, anos aparecem e vão, não mudam absolutamente nada, nem as piadas. Tudo é um motivo de um gracejozinho. Irmãos, desculpe-me falar isto, mas o Senhor está buscando um povo santo. Mas não é um povo carola, um povo chato, um povo estúpido, um povo que vai desfrutar de uma alegria que vem do alto. Uma alegria que esse mundo jamais pode dar. Uma alegria que não tem nenhum tipo de associação com este mundo caído. Então, filhos maduros de Deus. Peguemos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Aqui o verbo, nós vamos achar o verbo guiar aqui, mas nós vamos pegar um verbo que está muito próximo dele aqui. Versículo 16 diz assim: digo, porém, andai.
ou sejamos guiados pelo Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Todas as vezes que nós temos reagido, porque nós somos muito reativos no nosso temperamento, nós somos muito rápidos. Quantas vezes eu tenho feito isso? O Senhor tenha misericórdia. Mas andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A Bíblia está dizendo isso aqui. Aí mais, podemos pegar o 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. Aí temos todas aquelas características que diferenciam obras da carne, lógico, e o fruto do Espírito. Mas o que temos expressado? Essa é a grande questão. O que temos expressado? Na realidade, como certo irmão disse, nós somos muitas vezes adultos, ou melhor dizendo, crianças em corpos de adultos. Crianças espirituais em corpos de adultos. É o que somos. Porque nós não temos experimentado o guiar do Espírito Santo. Vou fazer algumas observações e vamos passar para o outro aspecto. Parece-me que, não sei se foi na segunda ou terceira proposição, eu creio que foi na segunda, onde eu havia dito que o cristão deve ter 3 coadores: o coador da verdade, o coador da luz e o coador do amor. Tudo que eu for falar, fazer, reagir, tem que passar pelo coador da verdade. Tudo que eu for fazer, assinar, discutir, tem que passar pelo coador da luz. E tudo deve ser feito em amor. Mas nós podemos ampliar o nosso coador, né? Ele não é um coador fechado, é um coador aberto. Aí nós podemos, depois fica ao encargo dos irmãos buscar, nós podemos na palavra entender que nós devemos, como aqui está, andar em espírito. Andar em verdade, andar na luz, andar em amor, andar em espírito. Isso aqui não é uma coisa utópica, senão não estaria aqui. Então, irmãos e irmãs, tem tantas outras situações, mas isso, como foi dito, é uma verdade presente para nós. Para que nós sejamos desafiados, irmãos, e avancemos. Então, para que uma assembleia desfrute o encabeçamento de Cristo, e alguém possa desfrutar do senhorio em seu coração de Cristo, é necessário que aprendamos, vamos colocar assim, a ser guiados pelo Espírito e guardem, santo, que não só age aqui numa assembleia, mas age também no nosso dia a dia. Finalizando esse aspecto, se nós não honrarmos o Espírito Santo na nossa vida pessoal, diária, o que se esperar do reunir de uma assembleia, irmãos e irmãs? Se nós não honrarmos o Espírito Santo na nossa vida diária, o que esperar do reunir da assembleia? É por isso que muitas vezes nós trazemos morte para o reunir do povo de Deus. Quanto a isso, não tenho a intenção nenhuma de dizer de impecabilidade. Porque quando nós pecamos, nós temos um caminho, confessar. E se pecarmos 70 vezes 7, no mesmo pecado, podemos confessar que nós temos perdão. Então nós devemos confessar. É importante, ao virmos para a mesa, irmãos e irmãs, o que nós temos feito no dia anterior, quais têm sido os meus assuntos, quais têm sido as minhas escolhas, os meus valores, essas coisas. Ou achamos que vamos chegar aqui, ligar na tomada espiritual e vamos funcionar como igreja. Esqueçam, meus irmãos. O Senhor tem buscado um povo dentro do seu próprio povo. Um povo que precisa ser aquele povo que deseja ser guiado pelo Espírito Santo. Aí nós vamos ter o que oferecer ao Senhor Jesus, porque é só por Ele. É Ele que traz todas as riquezas de Cristo Jesus. É Ele. Como aquele servo de Abraão levou todas as riquezas de Isaac para Rebeca quando foi buscá-la lá na sua família.
vestiu-o de todas as honrarias e riquezas de Isaac. E quando Isaac a contemplou naquele encontro, ele viu a sua própria riqueza na sua esposa. É assim que o Espírito Santo, na figura daquele servo, está fazendo. Ele está enchendo-nos da riqueza de Cristo, para que sejamos apresentados a Cristo. Ele vai ver a sua beleza em nós. Esse é o nosso Senhor. Agora vamos então para a última proposição, com a ajuda do Senhor, que implica sermos conhecidos pelo amor. Nós não vamos nos deter muito, vamos espalhar alguns textos para os irmãos depois considerarem as suas casas. A primeira passagem, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, vejamos o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que texto precioso, irmãos e irmãs. Observem, por favor. Jesus, quando ele enfatiza 2 vezes verdade, é que quando isso acontece, ele quer nos chamar a atenção. Olha, preste atenção que eu quero falar para vocês aqui, em verdade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ouviu a palavra, creu naquele que o enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Guarda essa expressão, passou da morte para a vida. Agora vamos colocar esse texto bem coladinho para a gente entendê-lo. 1 João, vamos pegar a epístola de 1 João, capítulo 3, 1 João 3, verso 14. Observe com cuidado esse texto. 1 João 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece. Então nós precisamos associar os 2 textos. Vimos que saímos do estado de morte para a vida quando cremos. Maravilhoso, pela fé, graças ao Senhor. Nascemos de novo, Cristo é a nossa vida. Mas há uma prova real. Porque o texto está nos pedindo isso aqui. Nós sabemos, isso constitui como uma verdade, como algo inquestionável. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos. Não é porque devemos amar, é porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Irmãos e irmãs. Aí eu vou pensando um pouco, nós não vamos entrar nessas situações. Vocês vão verificar depois em outras pesquisas, a palavra de Deus dizendo em Gálatas e em Coríntios que há falsos irmãos. E muitas vezes esses falsos irmãos, eles fizeram, vamos dizer assim, da pregação do Evangelho uma fórmula. Bom, eu conheci o Evangelho, eu devo crer no Evangelho, eu ouvi o Evangelho, eu entendi o Evangelho, eu criei no Evangelho, logo igual vida eterna. Mas prova isto. Você ama o teu irmão? Aqui não está em pauta uma situação de nós termos dificuldades, passarmos por irritações, lutas, às vezes até expressarmos a nossa fraqueza em nervosismo e em situações, mas isso não nos deixa espaço algum para que nós não amemos os nossos irmãos, porque é um selo de prova, de comprovação que nós nascemos de novo. Como que eu vou saber que a tua fé é genuína? Pela sua genuína expressão de amor pelo seu irmão. E isso começa a nos pegar dentro do sentido prático. Aí vai ficar tarefa para os irmãos e a mim também de ler 1 João nesse sentido. Mas nós vamos ainda ver alguns textos com os amados nessa noite. 1 João ainda, capítulo 5, versículo 1. Olha o mesmo pensamento aqui. E todos esses textos estão ao lado do primeiro que citamos, João 5, 24. Olha, 1 João 5, 1. Todo aquele que
crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Então vamos, se nós tivermos dificuldade em entender, vamos entender. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você crê, você creu, então você de fato é nascido de Deus. Agora preste atenção. E todo aquele que ama ao que o gerou, você ama aquele que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, você ama o teu irmão. Veja que fé está associada a amor. Nós estamos chegando num ponto que é imperdoável ou inegociável uma situação. Aquele irmão não ama. Não existe essa possibilidade dentro do contexto bíblico. Eu tenho uma dificuldade, nós temos aquilo que falamos, vamos entender as nossas limitações. Mas o amor está de mãos dadas com a tua fé. A tua fé é genuína? O teu amor tem que ser genuíno. Porque a Bíblia está dizendo isso aqui. Vamos pegar mais um outro texto pela frente aqui. Então, o amor, como temos falado, é a prova genuína de que nós temos crido nesse Senhor maravilhoso. Tudo é de 1 João aqui. Capítulo 3, voltemos lá ao capítulo 3, versículo 11. Vamos pegar algumas passagens assim. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Vocês vão observar, vamos ver se é possível, se não for possível, vamos deixar o registro. Depois examinem capítulo 17 do Evangelho de João, quando o Senhor vai falar da unidade. Que Ele está orando para que pudéssemos experimentar a unidade, assim como Ele experimenta a unidade com seu Pai e o Pai com Ele. Lá no final vocês vão verificar que o amor se torna como um fundamento dessa unidade. Irmão, nós só seremos conhecidos pelo amor. Agora, nós precisamos juntar todos esses elos anteriores das proposições para que nós possamos, então, naquele penúltimo, sendo guiados pelo Espírito Santo. E nós já estamos respondendo uma outra questão, né? Que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o Espírito Santo de novo aí. Foi dado. Está aí. O amor está aí. Você nasceu de novo, o amor está aí em você. Você disse que nasceu de novo? Então, o amor está aí. É impossível negociarmos isso. Agora veja o versículo 23 desse mesmo capítulo aí. Ora, o seu mandamento é este: que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Parece que ele fechou com duas chaves de mandamento aqui. Ele abriu com o mandamento, o versículo, e fechou com o mandamento. Ainda que sabemos que no sentido original não tem os versos, mas nessa frase, ora, o seu mandamento é este, e no final diz assim, segundo o seu mandamento. O seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos. Significa que o amor é um mandamento? É. Agora, por que ele pode nos mandar amar? Sabe por quê? Porque ele já nos deu o amor. Porque o amor já foi derramado. Então ele está pedindo algo a nós que é perfeitamente possível. Então ele fala assim, você ame, porque o meu Espírito já derramou em teu coração todo o amor que você precisava. Então ame. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Essa é uma realidade. Seremos conhecidos pelo amor. Agora, irmãos, vamos despreocupar com amor ao mundo, porque é mais fácil amar o mundo do que você amar o irmãozinho que está do teu lado. Muito mais fácil. É mais fácil nós amarmos aquele que está distante do que aquele que está ao teu lado. Porque dentro de uma composição que o Senhor faz com o seu povo, Ele vai nos usar mutuamente para que, como diz Provérbios, ferro com ferro vai se afiando. E nós vamos aqui
para que o caráter de Cristo seja formado em nós. É todo um conjunto de situações que acontecem juntos. E nós precisamos expressar o quê? O amor. Seremos conhecidos pelo amor. Agora, se nós não nos amamos, amor, o amor é uma realidade espiritual, porque trata da essência do próprio Deus. Há 3 definições da palavra Deus, do nome Deus na Bíblia. Deus é amor, Deus é luz e Deus é espírito. Deus é amor no que concerne a sua essência. Deus é luz no que concerne a sua manifestação. E Deus é espírito no que concerne a sua natureza. Deus é amor na sua essência. Então, amor é algo que é realidade espiritual. E isso já está em nós. Agora, o Espírito Santo está esperando pacientemente para que ele possa operar em nós um quebrantamento, para que esse amor possa vazar, possa ser manifesto. 1 João capítulo 4, capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor que habita em nós, do seu Espírito, Ele está ali, como que eu posso dizer, eu não amo? Então você não conhece a Deus. Então por isso que a palavra de Deus pode, de modo imperativo, dizer, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Veja, amor e fé relacionados novamente. Então percebam que essa questão de sermos conhecidos pelo amor é tremendamente significativa, irmãos e irmãs. Amor. Amar a nós, aqui uns aos outros, amar-nos uns aos outros. Para que esse amor possa vazar. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Mas você ama aquele por quem o Senhor deu a sua vida? Nós não amamos porque temos interesses comuns. Nós não amamos porque torcemos para uma mesma equipe. Nós amamos porque somos irmãos. Qual que é o grande motivo do seu amor pelo outro? Ele é teu irmão. Mas aquele é teu irmão. Às vezes é uma medida tão singela, tão simples, mas você busque ver nele a vida de Cristo e o ame. Porque Deus, em seu Filho, deu a vida por ele. E nele há a habitação do Espírito. Então nós não podemos desprezar. Nós precisamos amar, estender nossa mão. E para tanto nós precisamos da ação da cruz constantemente agindo em nós. Para nós irmos para, então, lógico, a nossa conclusão, não podemos ficar aqui. Vamos pegar mais alguns poucos textos e depois vamos concluir mais alguns textos. Em 1 João, estamos em capítulo 4, agora versos 20 e 21. Capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, olha novamente, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Veja a incoerência da situação. A pessoa diz que ama a Deus e odeia seu irmão. Impossível. Ódio e nova criatura. Ódio e cristão são duas coisas incompatíveis, inaceitáveis. Inaceitáveis. Então, mais essa passagem para os irmãos meditarem depois. Capítulo 3, verso 18. Aqui tem um aspecto da prática. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E por aí nós vamos vendo várias e várias passagens, mostrando o desafio de um amor que não nos pertence. E simplesmente o Senhor ordenou que amemos, porque o amor está em nós. Vamos pegar então agora para dizermos algumas considerações finais, Romanos capítulo 5, versículo 8. Ali fala-nos
do amor de Deus revelado por nós no que concerne a nossa salvação. Então, Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Significa que a nossa salvação tem uma prova de amor. A prova que Deus nos amou. E se Deus provou-nos, pelo seu amor, nos dando a salvação, Ele provou a nós, pelo seu amor que nos deu a salvação. Então, por este amor que nós temos em nós, nós provamos que somos salvos amando. Ele deu a sua prova de amor, nos salvando. E nós amamos, mostrando a nossa prova de salvação. Esse é o raciocínio da Bíblia. Então, veja como essa questão é tremendamente desafiadora para nós. Tremendamente. Vou deixar por conta dos irmãos e irmãs a depois olharem com mais profundidade. Mas o encargo a verdade presente nós seremos conhecidos pelo amor. Pelo amor. Quando nós, de fato, desfrutarmos desse amor genuíno. Aí, meus irmãos e irmãs, olho para mim mesmo. Olho para nós e fico pensando assim. Se o Senhor, pela graça, encontrar caminhos em nosso coração, quem sabe nos próximos anos nós podemos ser uma assembleia que comece a desfrutar de uma realidade genuinamente espiritual, alicerçada, fundamentada no amor, porque ela está buscando ser guiada pelo Espírito. Irmãos, que vocês e eu levemos esse desafio para o nosso coração. Nós precisamos ser uma assembleia que tem buscado o encabeçamento de Cristo. E nós vamos ser aqueles irmãos e irmãs que têm buscado o senhorio dele em nossos corações, para sempre termos prontamente nos nossos lábios e coração, aquela resposta que vai dar a razão da esperança que há em nós. Que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar. Nosso maravilhoso, bondoso Pai, nós todos nos encomendamos diante de Ti, desejosos de que Tu realizes em nós uma obra perfeita, para que desfrutemos de modo genuíno do encabeçamento de Cristo. Queremos que estas evidências sejam reais em cada um de nós e coletivamente falando também. Não permita que sejamos aqueles que se distraem com este mundo. Não permita que nossas atenções sejam tomadas por qualquer outros fatos que não sejam o dirigido do Teu Espírito. Nós queremos, de fato, ser uma assembleia guiada pelo Espírito Santo. Queremos ser aqueles que são governados por esse mesmo Espírito individualmente. Também queremos sermos conhecidos pelo amor que já em nós está. Encomendamos Tua palavra aos Teus cuidados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.